A graça e a paz, amém? A palavra que saltou no meu coração para nós tratarmos nessa manhã foi a respeito de murmuração. Sabe, queridos, que primeiro eu queria que você abrisse lá em Salmos capítulo 34, versículo 1. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Quantos vieram com expectativas de receber do Senhor e de dar a Ele o seu melhor, amém? Aleluia. Ele é bom, querido, e Ele está aqui neste lugar, amém? Vocês já abriram? Lá em Salmos capítulo 34 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, e seu louvor estará sempre nos meus lábios. No versículo 4 diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. A respeito dessa palavra foi algo que Deus tratou comigo primeiro. Sabe que para começarmos a murmurar não precisa de muita coisa. A parte mais fácil é a murmuração. Porque você vai apenas olhar para a circunstância, olhar para o problema, para aquilo que está acontecendo e dizer o que está acontecendo. Mas você trocará a murmuração pelo louvor a Deus. Vai requerer de você fé e perseverança. A murmuração, ela é o oposto do louvor. A murmuração vai fazer com que você coloque os seus olhos nas circunstâncias e dê a ela um tamanho maior do que o que ela tem. Porque a sua visão vai estar focada naquilo que ainda não chegou, naquilo que ainda não tem. Mas quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor e reconhecemos aquilo que Ele já nos deu, aquilo que Ele já fez por nós, a nossa ótica vai mudar. A nossa percepção a respeito das coisas vai mudar. E sabe que a murmuração, você decide ou não murmurar. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos domínio próprio suficiente para, se ela vir aqui, a gente decidir o que vai sair ou não vai sair da nossa boca. Nós temos o poder de decidirmos falar palavras de bênção ou palavras de maldição. Morte e vida estão no poder da língua. E nós vamos comer do fruto que sai da nossa boca. Se nós a utilizarmos bem, nós comeremos do fruto que sairá da nossa boca. E isso é muito sério, isso é muito importante. Eu me peguei pensando a respeito do ano de 2019. E eu decidi colocar num papel, listar tudo que foi bom. Porque às vezes a tendência é a gente olhar para o que não aconteceu, para os planos que a gente tinha que não deram certo, ou que ficaram prorrogados para outro momento. Mas eu decidi anotar um por um, até mesmo de coisas simples. Pela provisão que teve na minha casa, eu adoeci poucas vezes. O máximo foi uma gripe. Eu lembro que o que mais me chateou foi a questão da voz, porque teve uma fase que eu fiquei praticamente afônica. E não foi legal, porque é algo que eu sirvo com isso, é o talento, o dom que Deus me deu. E eu queria poder fazê-lo e não podia. E isso também me fez lembrar o quanto o Senhor é fiel, o quanto Ele é justo. E o quanto Ele cuida de nós em todo o tempo. Sabe que eu passei por isso, mas hoje eu estou falando. E hoje eu estou cantando. E de fato parece que a voz até fica melhor depois que você melhora de uma situação dessa. Fica mais afinado, fica melhor. Mas se o nosso olhar estiver naquilo que não foi bom, nós vamos começar a enfraquecer a nossa fé. Nós vamos começar a nos entristecer e a deixar que as circunstâncias ditem aquilo que nós vamos viver. Mas é uma decisão que nos cabe de decidirmos aquilo que vai sair da nossa boca. Se serão palavras de bênção ou se serão palavras de derrota. Domingo passado o pastor falou sobre fé. E quando nós começamos a falar sobre fé, é impressionante como a atmosfera muda. As circunstâncias, elas começam a ter exatamente o tamanho que elas têm. Elas voltam, nós passamos a vê-las novamente pequenas.
Porque de fato elas são pequenas. Porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Aquele que é por nós. Queridos, veio essa frase ao meu coração e eu queria dizer para você, nós já estamos no time que sempre ganha. Aquele que morreu por nós já venceu todas as coisas. O diabo já é um derrotado. Isso já é um fato. Então, se nós atentarmos para a palavra, nós vamos conseguir enxergar como Deus enxerga, como Deus vê. E nós vamos começar a falar como Deus fala, a ver como Deus vê. É como que a murmuração é o louvor ao diabo. Dá para entender? Se o louvor a Deus é quando você declara a palavra e declara a fé, a murmuração vai ser você louvar aquilo que o diabo está fazendo. Talvez você nunca levante suas mãos e adore ao diabo. Espero que isso nunca aconteça, não vai acontecer em nome de Jesus. Porque nós temos a consciência de quem nós pertencemos e daquilo que nós devemos fazer nessa terra. Mas sabe que a murmuração, ela vai fazer com que a gente tire os olhos da palavra. E daqui a pouco você vai começar a olhar e vai dizer, eu já ouvi isso, mas não aconteceu. Eu já sei. Sabe que eu já ouvi, eu já sei, é perigoso. Porque você começa a não dar mais atenção às verdades que livraram a tua vida e que fizeram você uma nova criatura. De que fizeram você um dia vibrar com a palavra de Deus. Mas às vezes não houve perseverança, às vezes não houve a declaração da palavra. E aí você foi se entristecendo, ficando mais parado, ficando mais calado. Sabe que ficar calado é um perigo. As duas coisas são um perigo. Tanto você se calar, quanto você murmurar. As duas coisas são perigosas. Porque quando nós nos calamos, nós vamos dar mais ouvidos às vozes que estão ao nosso redor do que aquilo que está dentro de nós, de acordo com a palavra de Deus. Então, os nossos ouvidos vão estar tão atentos a essas vozes que nós vamos começar a nos calar. Eu me peguei há um tempo diminuindo a quantidade de vezes que eu louvava em casa. Porque eu passo praticamente o dia cantando, eu gosto. É uma coisa que me faz bem, é algo que me deixa viva, me faz bem, eu gosto, sabe? Eu gosto de ser afinada, porque aí eu não atrapalho ninguém. Eu posso cantar e tá tudo de boas, ninguém vai reclamar, não sei que eu canto demais, né? Ninguém é obrigado. Mas eu me peguei mais calada, eu me peguei mais quieta. E eu me peguei olhando para as circunstâncias. E eu me peguei olhando para coisas que tentavam abafar a minha fé. E quando eu percebi que isso era o que o Senhor queria falar conosco nessa manhã, eu decidi trazer isso. Porque, querido, quando você se levanta em fé, as circunstâncias elas mudam. Quando você passa a olhar para a palavra com os mesmos olhos que um dia você já olhou, as circunstâncias mudam. E eu decidi começar a falar. Eu decidi fechar a minha boca na hora da murmuração. E são coisas simples. A murmuração nem sempre vai ser um palavrão. O palavrão eu creio que é o auge do negócio, né? Você já está assim, fora do propósito, fora das ideias normais. Mas as pequenas coisas, sabe? Você vê algo que ainda não tem na sua casa e você diz, não tem isso. Poxa, eu queria tanto isso. Aproveita a mesma palavra que você usou para declarar o que você quer que chegue, o que você quer que aconteça. Pai, eu declaro tudo aquilo que está precisando nessa casa chegando em nome de Jesus. Obrigado porque você supre cada uma das nossas necessidades. Você não tem deixado faltar nada. E só vai sobrar e não vai faltar. Use a sua boca, querido. O diabo tem colocado enfermidade na vida dos seus filhos. Abra a sua boca. Bote a mão sobre eles. Ore. Nós não podemos ficar passivos diante dessas circunstâncias. Precisamos abrir a nossa boca, levantar as nossas mãos e adorar ao Senhor. As circunstâncias apertando, tudo acontecendo e você, Senhor, eu te rendo graças porque Tu és bom. Em todo tempo Tu és bom. A Tua palavra é a verdade. Eu fico com a Tua verdade. Eu fico com a Tua palavra. Eu sou curado.
eu sou sarado. Eu posso todas as coisas em ti, porque tu és bom. Querido, eu garanto que a atmosfera pode estar uma pressão de torar, mas ela vai mudar. Porque o diabo, ele sabe que se nós abrirmos a nossa boca, ele não vai ter espaço onde nós estamos. Aleluia! Aleluia! Eu queria te indicar um livro que é maravilhoso, esse livro. O Poder Disponível no Louvor, de Kenneth Hagin, do filho Kenneth Hagin. E esse livro, ele nos mostra de uma forma simples, mas poderosa, o poder que há no nosso louvor. De fato, vai falar sobre murmuração, mas se Deus está trazendo louvor, vamos falar sobre o louvor, amém? Vamos seguir o rio do Espírito. Do nosso interior, querido, podem surgir rios de águas vivas. Existem cânticos dentro de nós que nós nunca cantamos. Existem canções dentro de nós que nós nunca compomos. De fato, ontem eu compus uma canção. Nem ficou assim, aquela coisa, aquela Brastemp. Mas foi bom. Sabe? Me inspirou. Porque foi o que saiu do meu coração. Porque foi a respeito da minha intimidade com o Senhor. Porque foi a respeito da minha experiência com Deus. Porque naquelas palavras estavam a minha vida. E o que eu queria dizer ao Senhor. Não é errado a gente usar a inspiração de outro para falar ao Senhor. Mas é tão bom dizer o que está no nosso coração. É tão precioso. Que você nem precisa ser afinado, querido. Você sabia disso? Deus, os ouvidos de Deus devem ter um filtro maravilhoso. Ele recebe tudo, porque Ele não está olhando para a tua voz, Ele está olhando para a sinceridade do teu coração. E não precisa estar tudo bem para você começar a adorar a Deus. Nem precisa estar tudo mal para você também adorar ao Senhor. Não é para a gente buscar a Deus só na emergência. É para a gente buscar a Ele em todo o tempo. Porque quando nós precisarmos na necessidade, vai ter do que nós tirarmos. Porque nós colocamos, porque nós enchemos de ações de graça, de louvor e de gratidão ao Senhor. A palavra gratidão, ultimamente, ela tem sido muito usada. Mas eu creio que, infelizmente, as pessoas têm até banalizado a coisa. Porque a gratidão é algo muito precioso, é algo muito poderoso. As pessoas, #gratidão. Às vezes nem é tão gratidão assim. É só a palavra da moda. Não vai ter outra mais bonita, bota. Mas a gratidão ao Senhor. As ações de graças a Deus, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Se as primeiras palavras saírem com lágrimas, querido, deixe que essas lágrimas caiam. Deixa que as tuas emoções também falem. As emoções foram criadas pelo Senhor, elas não são um bicho. Elas só precisam ser moldadas pela palavra, elas só precisam ser... Quando a gente tira a quina, lixadas, como é que diz? Tirar das arestas, sabe? Tirar daquelas arestas que às vezes nos incomodam, que às vezes nos atrapalham. Mas as emoções são bênção. Vocês sabem, entendo o que eu vou dizer. Deixa eu explicar até o fim, certo? Eu estudo psicologia, então eu vou falar a respeito daquilo que eu estudo. Amém? Até mesmo o medo não é algo de todo ruim. Entendo o que eu vou lhe dizer. O medo faz com que você, por exemplo, eu sei que se eu botar o pé aqui, botar o outro, eu vou cair. Então, esse medo, essa certeza de que eu vou me machucar, me faz não pular daqui. Então, existem situações que nós temos que ter esse entendimento. Amém? Agora, se o medo me faz paralisar daqui para cá, tem algo errado. Vocês estão me entendendo? Amém. Isso aqui é como se fosse uma precaução. Eu vou me precaver de não ir mais do que até aqui. Mas, se eu vejo que se essa circunstância está me fazendo paralisar e eu não saio daqui, algo está errado. E eu preciso rever essas minhas emoções, e eu preciso rever esses meus pensamentos. Amém?
Vamos voltar aqui para a murmuração. Vamos seguir o rio, amém? Miqueias, enquanto eu orava, Deus falou comigo ao seu respeito. De fato, eu pensei até em falar aqui contigo quando você estava aqui, mas eu decidi falar na frente de todos, porque eu sei que haverão frutos daquilo que eu vou te dizer hoje, e todos vão poder reconhecer a bondade de Deus por causa disso. O Senhor tratou comigo que você precisa falar mais aquilo que você quer que aconteça. Você precisa ser mais específico com Deus. Você entende? Você precisa dizer com mais detalhes ao Senhor o que você quer. A Bíblia diz que o homem não consegue receber de Deus, o homem que vacila, que cogita entre dois pensamentos. Amém? Então, seja específico com o Senhor. Pai, eu creio que de acordo com a tua palavra, eu sei que está de acordo com o propósito que você colocou no meu coração, então eu quero assim, 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 conforme a tua vontade. Senhor, se não for da tua vontade, que não aconteça, mas se for da tua vontade, se eu estiver certo daquilo que está dentro de mim, que isso aconteça, mas eu quero assim, assim e assado. Amém? E vocês verão, queridos, os frutos daquilo que você disse. E eu queria te pedir uma coisa, quando essas coisas acontecerem, lembre que foi aquilo que você disse. Amém? Não fique esperando que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Fale aquilo que você quer que aconteça. Declare aquilo que você quer que aconteça. Que vai ser exatamente como você disser. Deus não me mostrou, eu acho que Ele mostrou mais uma pessoa, mas agora eu esqueci, então é só com você mesmo. Ele me falou a respeito de alguém, mas eu não estou lembrando agora. Então, enfim, era só para orar mesmo. Mas foi algo específico ao seu respeito. Amém? Vocês ficam rindo, né? Eu não acho que é tão engraçado assim, mas deve ser, ok? Enfim, vamos voltar para cá, nada a ver com o que eu falei. O louvor, vamos falar sobre, vou acompanhar aqui, amém? O louvor abre as portas para a glória de Deus e para a manifestação do poder de Deus. Eu esqueci o meu celular, ora, por favor. É porque eu quero organizar o tempo. Amém. O louvor, querido, ele abre as portas para a glória de Deus e para a manifestação do poder de Deus. O poder de Deus, ele pode vir com a cura de Deus, a alegria do Senhor, a prosperidade de Deus, aquilo que, um milagre, algo que inesperado, algo que você estava esperando ou não estava esperando e de repente aconteceu. Essa é a manifestação do poder de Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, mas ele entra em operação e as coisas acontecem. Independente de nós, porque Deus é Deus. Ele pode agir por nosso intermédio, mas ele também pode agir sem a nossa interferência. A não ser que nós interfiramos com a nossa boca. Sabia? Às vezes tem algo fresquinho para chegar. Aí quando vai bater a porta, a gente recebe reclamando o que é. Aí o negócio, não, nada não. Pois eu volto. Porque a gente tem que estar atento a essas coisas. Nós precisamos estar atentos àquilo que está dentro do nosso coração e àquilo que nós estamos para receber, àquilo que nós estamos para dar, àquilo que nós estamos para fazer. Sabe que ontem a gente fez a ação social? Enquanto eu falava, uma das coisas que eu disse foi isso. Que a gente poderia ter ido para qualquer outro lugar, mas nós fomos para aquele lugar. Existem outros lugares em Arco Verde que também são lugares carentes, mas nós estivemos ali. E eu creio, querido, até disse isso também, que eu creio que existiram pessoas que oraram ao Senhor e o Senhor respondeu aquelas orações. Amém? Então nós precisamos estar atentos até mesmo àquilo que nós vamos dar a alguém, àquilo que nós vamos fazer por alguém, para que a manifestação de Deus, para que a glória de Deus permaneça e exerça influência sobre a vida de alguém. Nós podemos ser respostas de oração. Nós podemos ser pessoas que estão atentas para manifestar a glória de Deus. Amém? Aleluia. A murmuração, pelo contrário, desonra a Deus. A murmuração vai de encontro à vontade de Deus. A murmuração olha para Deus e reclama. A murmuração desonra e parece que esquece daquilo que Deus já fez um dia. Olha só para o que não chegou. Olha só para o que não tem.
Às vezes você sonhou por uma casa nova, a casa nova chega, aí você reclama porque você vai limpar a casa. Você trocou de carro, você tinha um carro mais velho, comprou um carro mais novo e agora você está reclamando porque tem que limpar o carro, porque tem que colocar combustível, porque tem que trocar pneu. Né? A gente estava na igreja menor, agora a gente está na igreja desse tamanho. Mas vai fazer o quê? Encontrar no que reclamar. Não porque eu não gosto do ar-condicionado, não porque eu não gosto da luz, não porque... Oh, querido, vamos render graças ao Senhor. Vamos render graças por aquilo que a gente já tem. A gente não vai ficar... Como é que eu explico? Tipo assim, não, aqui tá bom, eu vou ficar assim e não quero mais nada. Não, nós devemos sempre saber que Deus tem mais. Não devemos ficar conformados, mas satisfeitos com aquilo que nós temos. Mulheres, receba que é de Deus, que eu não ia falar isso. Mulheres, parem de reclamar porque você não tem o sapato ainda daquela cor, a roupa não sei de quê, a marca não sei lá das quantas. Querida, você está vestida. Agradeça ao Senhor. Amém. Homens, você não tem um carro que está andando, ele está sendo uma bênção para você. Pare de reclamar com o que você tem, mas declare o que você quer que chegue. Amém. Nós temos a oportunidade, a decisão, diga, é uma decisão. Murmurar ou louvar ao Senhor. Existem tipos de murmuração. Nós podemos murmurar a respeito da nossa família, a respeito do nosso trabalho, a respeito da nossa igreja e ao nosso próprio respeito. E eu queria falar sobre isso, ao nosso próprio respeito. Nós precisamos, querido, declarar palavras de bênção também ao nosso respeito. Nós precisamos reconhecer naquilo que nós somos bons. Nós precisamos reconhecer aquilo que o Senhor nos deu. Sabe por quê? Porque senão a tendência vai ser sempre nós vermos o pior a nosso respeito. Vai ser sempre a gente ver em nós aquilo que ainda não temos ou que ainda não existe. Mas decida nessa manhã mudar a sua confissão ao seu respeito. Muito obrigado, Senhor, porque eu sou curada. Obrigado, Senhor, porque você me supre de todas as coisas. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado por todo o suprimento. E se esse suprimento não está acontecendo, não está sendo exatamente como você deseja, abra a sua boca e fale aquilo que você quer que chegue na sua casa. Declare armários cheios, declare todo o suprimento para você dar a outras pessoas. Mas não se cale. As duas coisas que eu já falei. Não se cale e fale certo. Fale a sua fé. Sabe um livro bom para você poder louvar a Deus? O livro de Salmos. O livro de Salmos é poderosíssimo para você resolver louvar ao Senhor. Sabe, a maioria dessas promessas que nós dizemos, a maioria delas estão em Salmos. Você pode abrir, você está aí em Salmos 34? Versículo 5. Vamos continuar. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Sabe, se você perceber, quantos aqui já estiveram em algum lugar e perceberam que havia uma atmosfera estranha? Uma atmosfera esquisita, um negócio pesado. Aquela ideia de que você ia ficar com medo. Sabe o versículo que você pode dizer nessa hora? O Senhor Deus acampa-se ao meu redor. Porque eu temo ao Senhor, Ele envia os seus anjos para que acampem ao meu redor e me livre. A consciência de que existem anjos ao nosso redor. E que nenhum mal pode nos tocar. Amém? Versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Diga, nada falta aos que temem ao Senhor. Quando a gente diz declare a palavra, querido, são essas verdades aqui que a gente diz para você declarar.
Por isso que nós precisamos estar com essas palavras na nossa boca, no nosso coração. Porque na hora que precisar, vai ter no Bom Tesouro. Você vai ficar, eita, onde era aquele salmo? Onde era aquele versículo? Tem o Google, né? Quem quiser numa emergência, dá para ir para o Google. Mas não fique nisso não, porque vai que falta a internet, né? Nem Google, nem Bíblia, nem coração, nem boca. Amém? Nós temos que ter cuidado com essas facilidades. Porque elas podem nos roubar. Amém? Versículo 10. Se você perceber que está começando a existir falta, você vai poder dizer isso, que os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aleluia! No versículo 13, vamos para lá? Olha que coisa linda o versículo 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Então, se ele diz refreia, é porque nós temos domínio próprio suficiente para sabermos o que vamos falar e o que vamos calar. Amém? Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão o quê? Abertos ao seu clamor. Aleluia! Eu queria chamar o grupo de música, por favor. Nós vamos ganhar tempo. No versículo 17 diz: clamam os justos e o Senhor os escuta e livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia! Preserva-lhe todos os ossos, nenhum sequer será quebrado. Aleluia. 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Existiam muitas outras coisas que nós poderíamos falar, mas eu creio que existe palavra suficiente dentro de nós para que nós possamos louvar ao Senhor nessa manhã de uma forma sincera e de uma forma intensa. Amém? Mas, Leisa, eu não estou sentindo nada. Não vai precisar você sentir nada. Vai precisar você abrir a sua boca e começar a louvar ao Senhor. E eu te garanto, querido, que as coisas vão mudar e vão acontecer exatamente de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos finalizando um ano agora. Esse é o último culto domingo de manhã que nós temos em 2019. Mas eu creio, querido, que 2020 será um ano poderoso nas nossas vidas. E nós podemos começar a gerar 2020, nós podemos começar a planejar, projetar, através das palavras que vão sair da nossa boca. Mas, Laís, eu estou tão desanimada, eu não estou vendo as coisas acontecerem, querido. Nós não fomos chamados para ver as coisas como elas estão, mas para construirmos aquilo que nós queremos ver. Através das palavras que saírem da sua boca, a sua vida será construída. Haverá um asfalto que você vai construir, que você vai poder passar por ele. E não vão haver buracos, não vão haver desníveis, mas vai haver um caminho reto. Mas nós precisamos asfaltar esse caminho. Nós precisamos asfaltar o caminho que nós vamos percorrer no ano de 2020. E eu creio que isso não é só chavão, sabe? Tem muitas pessoas que dizem: eu não vou dizer nada não, deixa Deus fazer o que Ele quiser fazer. Deixa mesmo Deus fazer o que Ele quiser fazer. Amém, é para deixarmos mesmo. E aquilo que nós poderíamos murmurar a respeito daquilo que nós não recebemos em 2019, nós vamos declarar aquilo que vai acontecer em 2020. Amém. Você pode ficar de